O pódio ele costuma ter dois, tem um primeiro lugar, um segundo lugar, um terceiro lugar, mas o que fica em destaque é o primeiro lugar. Esse primeiro lugar só cabe uma pessoa. E ele é uma mentira, porque não tem nenhum lugar do mundo que só cabe uma pessoa. A educação que temos hoje privilegia estudantes competitivos. Isso significa que estudantes que não se encaixam nesse lugar de mérito não encontram lugares dentro das nossas escolas brasileiras. As infâncias e adolescências no nosso país são muito diversas e desiguais. As escolas seguem um modelo padronizado que não contemplam diferentes condições étnicas e socioculturais. Isso impede que crianças e adolescentes acessem educação de qualidade no nosso país. Eu sou Larissa Figueiredo e hoje nós vamos falar sobre educação indígena, quilombola e do campo para crianças e adolescentes. O direito à educação precisa ser garantido pelo Estado brasileiro e ele precisa considerar a influência dos povos indígenas, quilombolas e do campo, povos que têm um caráter fundamental na construção histórico-cultural do país. Desse modo, seus saberes ancestrais, seus modos de vida e cultura precisam ser considerados nos processos de ensino e aprendizado. Mas será que na prática isso acontece? As conquistas obtidas até aqui na educação dessas crianças e adolescentes foram fruto de luta popular. Luta essa que é atual e segue reivindicando a implementação das leis e diretrizes que garantem uma educação de qualidade. Quando isso não acontece, esses grupos são excluídos da política educacional e têm seus direitos violados. A educação indígena está assegurada na Constituição Federal de 1988, graças à luta dos povos indígenas. Essa foi a primeira vitória dentro deste campo institucional. A Constituição também prevê, além dos direitos dos povos indígenas preservarem a própria identidade cultural, que eles sejam protagonistas nos processos de ensino-aprendizado, preservando as suas línguas maternas, saberes e tradições. A Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional assegura aos povos indígenas o direito a uma educação diferenciada, específica e bilíngue, de modo a preservar seus costumes étnicos. Em 2001, o Plano Nacional de Educação diagnosticou a necessidade de prover a regularização das escolas indígenas de modo a contemplar os diferentes processos formativos de cada etnia. E a Câmara Básica do Conselho Nacional de Educação possui previsões a nível nacional para a execução da política educacional indígena, enfatizando a necessidade das escolas indígenas se encontrarem regulamentadas nos Conselhos Estaduais de Educação, com instrumentos específicos que garantam a consulta das comunidades indígenas e a formação específica dos professores indígenas. Quanto à educação quilombola, também temos avanços importantes. A Conferência Nacional de Educação de 2010 definiu que a responsabilidade da educação quilombola confere-se aos entes federais, estaduais e municipais. Educação essa que, segundo o Conselho Nacional de Justiça, está incluída na modalidade de educação básica. Além disso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional prevê a obrigatoriedade do ensino da história da África e da cultura afro-brasileira e africana nas unidades de ensino brasileiras, bem como o estudo das comunidades quilombolas e experiências negras que constituem a cultura brasileira. A educação do campo não se restringe às populações campesinas, mas a diferentes grupos étnicos, raciais e sociais. Com grande mobilização política e com especial contribuição do MST, a educação do campo também tem grandes avanços. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, por exemplo, em seu artigo 28, prevê a possibilidade de adaptação da oferta de educação básica a quem mora no campo, adequando conteúdos curriculares e metodologias apropriadas, visando atender os diferentes modos de produção de vida das populações campesinas. E quando na prática essa educação não é garantida a esses povos, o que acontece? Então, o que acontece é a violação de direitos. Apesar de tantas conquistas, o que vemos muito é a negação de direito e o descumprimento de marcos legais importantes para a garantia da educação desses grupos, que vão sendo cada vez mais marginalizados e excluídos da educação. A negação ou dificuldade de acesso a essa educação causa o sucateamento de escolas, a desvalorização de professores, a falta de formação continuada de profissionais, o desrespeito a culturas e tradições, a evasão escolar e outras duras consequências.
Uma pergunta que você pode estar se fazendo nesse momento é: como mudar isso? Pressionar nossos representantes políticos a promoverem políticas públicas educacionais que contemplem os povos indígenas, os povos do campo e os povos quilombolas, além de ajudarmos a construir coletivamente uma política educacional que contemple os diferentes modos de viver, ensinar e aprender, são algumas das formas que temos de ajudar a mudar esse cenário. Devemos lembrar sempre que uma educação pública de qualidade precisa garantir a oferta, o acesso e a permanência de diferentes grupos étnico-culturais, assegurando que o desenvolvimento pedagógico esteja alinhado à preservação e ao respeito dos costumes de cada povo. Conhecer essas conquistas e a realidade da educação que é ofertada a esses grupos é fundamental para reivindicar direitos e se somar na luta desses povos por uma educação digna, respeitosa e de qualidade. É isso, vou ficando por aqui, até a próxima! Se esse vídeo foi útil para você, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos.